bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos em clima de festa. Estamos celebrando o nosso jubilamento nesse dia 13 de junho, inclusive que é o aniversário também. E hoje o nosso programa Opção para a Vida, neste começo de semana, início de dia, está totalmente voltado para este evento que para mim foi um dia especial. Eu espero que você esteja conosco, porque vamos ouvir dentro de instantes o culto que vamos iniciar logo mais, e também você terá a oportunidade de ouvir a mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Calvino, especialmente convidado, e ainda o conjunto Embaixadores de Sião, que também está celebrando o seu jubileu de ouro. Portanto, continue conosco, mas antes eu quero fazer uma oração por você que está conosco, que não pôde estar aqui, que está agora nos assistindo. Pai, obrigado por este dia, por esta oportunidade, quando estamos celebrando o jubilamento do teu servo que contigo fala. Obrigado, Senhor, por estes 50 anos e por todas as experiências que o Senhor fez com que nós desfrutássemos durante esse longo período ministerial. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É esta nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los agora com este momento de louvor e adoração, e em seguida você ouvirá a primeira parte da palavra ministrada pelo pastor Calvino. Continue conosco. Fiquemos em pé, irmãos. A canção do exílio foi o choro, e o naufrágio dos planos me deixou caído ao chão. Mas pude uma porta encontrar, alguém pra me consolar. Jesus foi tudo em minha vida, tornou-se o tema das minhas canções. Eu preciso, todos, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus a todo instante. Outra vez, todos. Eu preciso de Deus a todo instante. Sinto a necessidade de louvar-te, pois meus olhos se alegram
É bom estar aqui nessa noite e eu vi a maneira como o pastor Bosco entrou, ladeado pelos seus líderes, e eu fiquei emocionado, reverendo. Fiquei muito feliz, grato a Deus, por poder estar com vocês aqui. Eu dizia para algumas pessoas que me senti muito lisonjeado por ter sido convidado pelo irmão para pregar nessa noite. Muito obrigado pelo carinho e receba o nosso abraço. Que Deus lhe recompense a cada instante pelos 50 anos de ministério, pelos anos aqui na Igreja do Calvário, pelos 74 anos de vida e pela sua jubilação nessa noite. Eu quero convidá-los, queridos, a ficarem em pé e abrirem as Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. É uma narrativa muito conhecida, um texto muito conhecido, mas a despeito de tanta familiaridade com esse texto, permitam-me refletir de maneira singela sobre esse texto, ok? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler os 13 versículos iniciais. Acompanhe a leitura, por gentileza, meu amado. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Isso foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente o Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Você pode se assentar, meu querido. A noite de hoje é muito especial, por causa daquilo que ela traz à nossa memória. Afinal, estamos aqui para agradecer a Deus pela vida do pastor João Bosco, pelo seu aniversário, pelos anos de ministério, pelos anos à frente desta igreja e pela sua jubilação. No entanto, mais do que gratidão, essa noite é revestida de despedida. Inevitavelmente essa é uma palavra que se faz presente. E desde que eu fui convidado pelo reverendo Bosco para estar com os irmãos, eu me senti desafiado e eu não sabia o que dizer. E eu pensei, eu acho que é oportuno falar sobre gratidão. No entanto, eu decidi meditar com os irmãos sobre uma porção da palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, um texto
que carrega esse tema, despedida, a marca da despedida. Na verdade, estudando a vida do apóstolo Paulo, encontramos alguns sinais de despedidas no seu ministério. Quando a gente lê Atos 13, a gente descobre que Barnabé e Saulo estavam trabalhando em Antioquia e foram enviados pelo Senhor para o campo missionário. E a igreja impôs as mãos sobre eles e eles se despediram e seguiram para o campo missionário. Se despediram daquela igreja local, nunca mais voltaram a pastorear aquela igreja para seguir adiante. E Paulo fez exatamente isso, seguiu adiante em direção à sua primeira viagem missionária. De acordo com o médico amado, lá em Atos 20, o apóstolo Paulo também se despediu, desta feita dos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele se reuniu lá nas praias de Mileto, nesse momento de despedida, de emoção, de choro. E lendo o capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, encontramos o mesmo tom de despedida nas palavras do apóstolo Paulo. E eu quero nessa noite, tendo esta porção da segunda carta a Timóteo, refletir com os irmãos sobre a nossa jornada cristã. Até porque entendo que a jubilação do pastor Bosco é pedagógica, pode ensinar-nos algumas lições nessa noite. E também a jubilação do pastor Bosco suscita uma questão muito séria. Como você chegará ao final da sua carreira? Pastor Bosco está se aposentando. A ideia da jubilação é de uma aposentadoria. Pastor Bosco está se aposentando, está se despedindo em parte do ministério. Essa é a ideia do termo jubilação, viu? Mas mais adiante eu vou falar mais coisas, isso vai ficar claro. Eu não estou me despedindo, li esse texto com temor e tremor. Parecia que a gente já estava sepultando o pastor Bosco, né? Não estamos querendo sepultar o pastor Bosco, não. Mas entendam, eu quero pegar o tom da despedida que o apóstolo Paulo traz aqui. Eu gostaria que a gente pensasse exatamente o seguinte: 74 anos, 50 anos de ministério, e está aí lúcido, pregando a palavra, ainda com projetos para voltar para Israel, certamente. Mas como é que a gente vai chegar ao tempo de jubilação, a nossa aposentadoria? Como é que a gente chegará a esse período, a esse tempo? É interessante perceber que em duas das despedidas paulinas, o velho apóstolo transformou aqueles momentos que poderiam ser melancólicos em oportunidades pedagógicas para instruir e encorajar os irmãos. Em Mileto, quando ele reuniu os presbíteros da igreja de Éfeso, ele fez questão de encorajar os irmãos e desafiá-los. Na segunda carta a Timóteo, ele fez a mesma coisa, desafiou e encorajou Timóteo, porque ele sabia que tanto os presbíteros de Éfeso quanto o jovem Timóteo teriam enormes desafios pela frente. E encontramos nesse texto que acabamos de ler uma série de exortações feitas pelo apóstolo Paulo. E a partir das suas exortações, eu quero refletir nessa noite sobre três exortações que devem servir para todos nós nessa oportunidade de jubilação do pastor Bosco. Primeira exortação: seja fiel em sua jornada cristã. Seja fiel em sua jornada cristã. Eu espero que você chegue ao tempo da sua jubilação, ao tempo da sua aposentadoria, podendo dizer que foi fiel ao Senhor durante a sua jornada cristã. Seja fiel em sua jornada cristã. Conta-se que certo pastor foi convidado para pregar em determinada igreja, e ele procurou o pastor da igreja porque gostaria de saber sobre o que falar. E o pastor abriu o jogo e, diante do questionamento do colega, disse o seguinte, deu a seguinte orientação: evite alguns temas, evite questões políticas no nosso culto, porque alguns membros da nossa igreja estão envolvidos nesse cenário político, então evite esse tema. Não fale sobre corrupção, por favor. Afinal de contas, alguns irmãos têm alguns probleminhas nessa área. Adultério, nem pensar. Certo irmão cometeu um deslize, e seria bom evitar qualquer embaraço no culto.
evite falar sobre crise conjugal, porque alguns casais da igreja estão enfrentando dificuldades no casamento. E depois apresentar essa lista dizendo: evite isso, evite isso, evite isso, evite isso. O outro pastor disse: reverendo, então, sobre o que eu devo falar? Sobre o que eu devo pregar? E aí o pastor da igreja local disse: pregue sobre o judeu, porque a gente não tem nenhum aqui na igreja. Essa história ilustra o que tem acontecido em muitas das nossas igrejas, no que diz respeito à pregação. Existe uma crise em nossas comunidades, as pessoas não querem ouvir a exposição fiel da palavra do Senhor, elas querem ouvir um sermão que se conforme ao seu ponto de vista político, social e teológico, ou então um sermão que atrai as pessoas sem necessariamente confrontá-las com os seus pecados. Paulo estava no fim da sua carreira, ele sabia que o seu ministério estava chegando ao fim, mas ainda assim ele conservava no coração aquele sentimento pastoral. Por isso ele aproveitou aquela despedida para exortar o seu filho na fé. E ele disse no versículo 2 o seguinte: que Timóteo deveria pregar a palavra. Timóteo não deveria negociar nenhum princípio bíblico para agradar as pessoas. Ele deveria pregar a palavra com fidelidade. Mais do que isso, Paulo disse que ele deveria instar as pessoas. E quando Paulo usa essa expressão instar, a palavra grega passa a ideia de assistir, estar de prontidão, estar disponível, ou ainda, se prepare para falar a qualquer tempo, em qualquer ocasião, mesmo que essa ocasião seja desfavorável. Mas ele continua e diz que Timóteo deveria corrigir, repreender e exortar. E é interessante perceber que, conquanto o apóstolo Paulo entendesse que Timóteo deveria cumprir a sua vocação com fidelidade, com firmeza, com rigor, Paulo diz que Timóteo não deveria perder a mão. Por isso ele vai dizer o seguinte: faça isso com toda longanimidade, com toda longanimidade. E o ministério exige isso, e a vida cristã exige exatamente isso, porque às vezes a gente quer corrigir numa medida exagerada, sendo duro demais, e ele diz: corrija sim, exorte sim, trate sim, com longanimidade. Na verdade, nos versículos iniciais desse parágrafo, descobrimos que o apóstolo Paulo exortou o seu filho na fé a ser fiel à sua vocação, pregando a palavra com fidelidade. Mas ele traz aqui nesse texto uma segunda exortação, que é a seguinte: prepare-se para os desafios da vida, sem esmorecer. Depois de exortar Timóteo a pregar a palavra com fidelidade, o velho apóstolo fez uma declaração aqui desconcertante. Ele pintou um quadro sombrio nesse texto. Ele disse que o bicho iria pegar, ou seja, ele disse que as pessoas resistiriam ao ensino da palavra de Deus. E quando Timóteo encarasse isso, ele não deveria esmorecer. Paulo disse que chegará o tempo, disse a Timóteo, quando as pessoas não suportarão ouvir o ensino bíblico, não suportarão a sã doutrina. Chegará o tempo quando as pessoas procurarão mestres segundo as vaidades do seu próprio coração pecador. Chegará o tempo quando as pessoas preferirão ouvir fábulas do que a pregação do evangelho do Senhor Jesus. E prevendo esse cenário caótico, essa situação sombria, o apóstolo Paulo decidiu exortar o seu filho na fé e disse que Timóteo deveria enfrentar aquela situação de maneira especial. Ele diz como Timóteo deveria enfrentar aquele cenário. No versículo 5, ele diz que Timóteo deveria ser sóbrio em todas as coisas. Sobriedade a gente sabe o que significa, né? Alguém que não está dominado pelo álcool. E a ideia é exatamente essa: uma pessoa lúcida. Sobriedade fala sobre uma pessoa equilibrada, sensata, uma pessoa que não se deixa levar pelo engano, uma pessoa que encara os embates, os desafios com tranquilidade, com mansidão, com bom senso. Ou seja, Timóteo não deveria, mesmo enfrentando os grandes desafios e a resistência de muita gente que não gostaria de ouvir a pregação da palavra, ele deveria enfrentar esses desafios sem descontrolar. Ele deveria enfrentar as crises sem descontrolar. Ele deveria enfrentar as crises sem perder a doçura. É isso que Paulo está falando sobre sobriedade.
E ele diz mais que Timóteo deveria suportar as aflições. Timóteo deveria se preparar para enfrentar o desprezo, deveria se preparar para enfrentar a incompreensão, deveria se preparar para enfrentar a perseguição por causa do seu compromisso com a palavra de Deus, mas ainda assim, ele não deveria se abalar, ele não deveria estremecer, ele não deveria se abater, antes ele deveria permanecer firme no compromisso com o Senhor. Ele não deveria se envergar, nem desistir no meio da jornada, por causa das dificuldades. Na verdade, Paulo diz que Timóteo deveria cumprir cabalmente o seu ministério. Perceba que Paulo não diz aí no versículo 5 que Timóteo deveria simplesmente cumprir o seu ministério, mas ele diz cabalmente o seu ministério, ou seja, ele deveria se empenhar até realizar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos de forma plena. Timóteo não deveria fazer as coisas pela metade, mas fazê-lo com dedicação, com zelo, até completar a sua tarefa para o louvor da glória do Senhor. Mas encontramos uma terceira e última exortação que eu queria deixar com os irmãos rapidamente. Encare o fim da jornada sem desistir da vida. O que me impressiona no apóstolo Paulo, ao escrever as palavras que encontramos no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, é perceber que conquanto ele estivesse escrevendo as suas últimas linhas, conquanto ele tivesse certeza de que estava de partida, ele não jogou a toalha. Ele não jogou a toalha. Paulo estava no ocaso da vida, mas mantinha um coração cheio de esperança. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. E quando você lê dos versículos 6, 7, 8, você percebe que existe um tom de esperança nas palavras do apóstolo Paulo. Ele sabia a quem pertencia, ele sabia o que poderia esperar depois do último suspiro, pois a sua vida estava segura nas mãos do seu Senhor, e ele sabia que receberia a coroa da justiça prometida pelo Senhor. Portanto, meu querido, perceba que mesmo no final da jornada, Paulo não é um desistente, mas é um homem cheio de esperança. Cheio de esperança. Ele consegue olhar para aquela situação dramática, delicada, desafiadora, não como desistente. Ele não joga a toalha e diz: olha, basta, não aguento mais, de jeito nenhum. Ele tem convicção que completou a carreira, mas não joga a toalha. Ele não é um desistente, ele conserva no coração esperança. Paulo estava no ocaso da vida, e ele não desiste, não desiste. Lendo o texto, eu fico encantado com o apóstolo Paulo. Afinal, ele já mencionou a sua partida. Ele sabia que a sua partida era certa, mas ele não transformou essa história em algo melancólico. Pelo contrário, ele deu duas instruções a Timóteo absolutamente curiosas. E quando a gente lê as instruções finais do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele continuava cheio de vigor, cheio de vida. Paulo pediu no versículo 9 que Timóteo fosse ao seu encontro e solicitou que ele levasse pelo menos 2 itens. Eu quero convidá-lo a ler comigo o versículo 13, a uma só voz, qualquer que seja a sua versão. Leia comigo, por favor, versículo 13, 2 Timóteo 4, vamos ler? Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Você percebeu, você conhece esse texto. Ele pediu que Timóteo fosse ao seu encontro e levasse o quê? A capa, ele pede a capa. E depois ele pediu o quê? Livros e pergaminhos. É pena que nós vamos parar no melhor desta festa, mas amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo mais uma vez o que foi este acontecimento histórico para a minha vida e para o meu ministério. Deus abençoe você e toda a sua família, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Senhor e muito digno de louvor. Bem forte, na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Ele é a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos essa noite. Por isso diante dele nos prostramos. Prostre-se todos ante sua presença nessa noite. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Quero ouvir você dizendo isso novamente. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, muito digno de louvor ao Senhor, a cidade do nosso Deus, seu santo nome. Ele é a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos nessa noite, de dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus